eventos para conseguir. Mas, tudo bem. Agora, manter um grupo, gente, fala a verdade, para mim não é difícil. Então, a partir do momento que nós estamos unidos, unificados, que nós estamos estudando, principalmente isso aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, as obras da codificação, o nosso entendimento muda, gente. A nossa maneira de ver o outro muda. A nossa ação dentro da casa espírita muda, porque nós começamos a compreender os ensinamentos de Jesus. Dificuldades nós vamos ter sempre. Muda a diretoria, essa vai ser melhor, e vem a outra, essa vai ser melhor. O trabalho continua mesmo. Claro que uns se empenham mais, outros se empenham menos, mas dentro do empenho, o importante é a união. Se nós estivermos unidos, nós estaremos cumprindo o nosso papel. Então, por isso que eu falei aqui, usar sempre os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Isso também é muito importante. Porque, como eu disse, as dificuldades existem e muitas pessoas, na primeira dificuldade, cai fora. Eu não, fui lá, não deu certo. Eu não, eu vou lá só fulano que trabalha, não trabalha, aquelas bobagens que a gente ouve. Mas se a gente tiver firmeza de propósito, se a gente estiver unido, e se a gente tiver um pouco de entendimento da doutrina, isso tudo fica de lado, gente. Porque o bem que nós estamos, que a gente acha que está fazendo para o outro, pode até estar fazendo, mas a gente está fazendo muito para a nossa própria edificação. Mesmo que a proposta não seja essa. A gente não faz pensando na gente, faz pensando para o outro. Mas a gente, com certeza, é beneficiado. E quanto mais unido for o grupo, melhor. Então, gente, um dos papéis principais, eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Posso avançar um pouquinho? Pode. Né? Então, um dos principais papéis do Centro Espírita é exatamente esse, de educação com amor. Porque tudo que nós fazemos com amor, nós fazemos bem feito. Tudo. Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, no nosso lazer e na nossa casa religiosa. E perseverantes. Né? Vamos pulando as pedrinhas do caminho. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Isso significa o quê? Que dificuldades todos nós temos, em maior ou menor proporção. Agora depende da maneira como a gente carrega essas dificuldades. E a doutrina espírita, ela nos dá essa base para a gente ter esse tipo de entendimento. Né? Para a gente descansando em casa, nós estamos aqui falando de doutrina. Por quê? Porque com certeza isso é importante para cada um de nós e nos ajuda a superar as nossas dificuldades. Né? Então, gente, os tijolos do amor, o cimento da perseverança e com este propósito nós estaremos então praticando a maior virtude que a doutrina espírita nos ensina, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação, ele nem seria espírita. Chico Xavier falou isso. E é isso mesmo, gente. Porque fora da caridade não há salvação. Ninguém assume uma diretoria para se promover. A gente tem diretoria porque, a gente já falava isso agora há pouco, tem que ter essa organização, porque senão vira bagunça, para que haja união e unificação. Né? Mas o trabalho é de todos. Então, gente, desinteresse pessoal. Eu vou fazer isso porque vou me promover, nada disso. Eu vou me promover na medida que eu estou promovendo junto com o outro. Promover no sentido de evolução, de progresso. Né? Então, gente, nesse sentido, com tudo isso que eu falei para vocês, o Centro Espírita representa um templo, uma escola, um lar e um hospital. O Centro Espírita passa a ser tudo isso. Por que ele é um templo? Porque ele é um santuário de bênçãos, que permite o intercâmbio vibratório entre encarnados e desencarnados.
Porque nós nos comunicamos uns com os outros, inclusive o plano físico com o plano espiritual, via pensamento. Então, se nós temos bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, nós temos esse tipo de vibração. E essa vibração é sentida, né? A gente não fala, eu vou lá no centro espírita, eu me sinto tão bem. Por quê? É a vibração de amor, de oração e de querer o bem, né? Então, nesse sentido, é um templo. É uma oficina. Por que é uma oficina? Porque se nós nos baseamos nos ensinamentos doutrinários, né, nós vamos realizar um bom trabalho, um trabalho edificante. Então, nesse sentido, se realiza um trabalho edificante, ele é uma oficina. Ele é um hospital, porque ele atende almas enfermas que necessitam de libertar-se. Toda casa espírita, geralmente as casas espíritas têm um atendimento espiritual, ou como se chamava, o atendimento fraterno. Que são as pessoas que nos procuram para uma orientação, que estão com dificuldades, que precisam de uma orientação. Também, é tipo uma entrevista, uma conversa. A gente conversa, a gente orienta, né? A gente direciona, a gente pede para a pessoa assistir às reuniões públicas, a gente pede o passe, tem as reuniões mediúnicas também, que são feitas as demonstrações do bem do outro. Então, nesse sentido, o centro espírita é um hospital também, mas nós precisamos ficar muito atentos a esse hospital, porque às vezes nós estamos com um problema, nós vamos para o centro espírita, ouvimos, recebemos orientação, tomamos o passe, tomamos a água fluidificada e as coisas não se resolvem. Imagina, nunca mais eu vou para o centro espírita. Fui lá, não aconteceu nada. A minha vida continuou do mesmo jeito. Aí nós perguntamos, nós colocamos de novo as palavras de Jesus, a cada um segundo suas obras. Você foi, você recebeu, você fez, você mudou? Ou você continua do mesmo jeito? Você permanece nos seus erros? Você permanece nos seus vícios? É difícil mudar, então vamos começar a trabalhar. Porque nós vamos receber de acordo com o nosso merecimento. A lei de trabalho é uma lei divina, é uma lei natural. Então nós temos que nos trabalhar para que nós sejamos merecedores de mudança. Né? Aí você chega, alguém tem pessoas que não vão no centro espírita e fala assim, pede um passe lá para mim. Aí dá uma garrafinha d'água e fala, traz uma água fluidificada lá para mim. Tudo bem, a gente faz isso. A gente faz a nossa parte. Mas aquilo, não ele tem aquilo lá, mas ele tem que se esforçar para ser melhor. Né? Porque senão realmente as coisas não mudam. Nesse sentido, então, é um hospital. É uma escola onde se pratica a educação integral. Gente, quando a gente pega essas obras, eu falo, olha, eu fico assim, eu falo que eu não quero ser fanática com doutrina espírita, porque o fanatismo cega, né? Mas à medida que nós estudamos o espiritismo, abre um leque para nós, porque estudamos todas as áreas do conhecimento. No espiritismo nós estudamos física, química, geografia, história, tudo. Não é assim? Então, nesse sentido, nós e também vamos desenvolvendo moralmente. Então, nesse sentido, é uma escola, porque promove a formação do homem integral. E é um lar. É um lar onde se propicia a legítima fraternidade. Onde as dificuldades são trocadas, onde o auxílio é trocado. E olha, a gente não precisa muita coisa para fazer esse tipo de caridade. Eu sempre coloco isso. Quando nós entramos numa casa espírita cheia de problema, aborrecido, querendo uma força, no que nós recebemos um abraço fraterno de um amigo. E nós recebemos um sorriso de um amigo. E nós recebemos um aperto de mão de um amigo. E nós ouvimos o amigo dizer assim, que bom que você veio. Só parece pouco. Mas para aquele que está em dificuldade, levanta. Isso é lá.
porque está se praticando a fraternidade, porque existe a união. Quando nós, espíritas, nos comunicamos até por telefone, pelo tom de voz a gente percebe, né, o que está sendo passado para nós. Então tudo isso, gente, nós vamos conquistando no Centro Espírita, daí a grande relevância do movimento espírita como um todo. Eu estou falando no Centro Espírita, mas à medida que nós vamos praticando e entendendo, nós vamos expandindo isso para o movimento como um todo. Então, gente, eu tinha tanto mais, mas não vai dar, né? Eu me empolgo e quando eu vejo, eu estou desviando do assunto aí e outras coisas vão ficando. Mas isso, gente, do Espiritismo que se faz dentro do Centro Espírita, veio desde o início com Kardec. Quando Kardec propôs para nós a trilogia solidariedade, trabalho e tolerância. Esse era o lema de Kardec. Solidariedade, trabalho e tolerância. Isso é o que nós devemos desenvolver dentro da Casa Espírita. E mais, atualmente, Joana de Ângeles, sob a psicografia de Valdo Pereira Franco, ela traz, repetindo essa trilogia de Kardec, ela traz espiritizar, qualificar, ensinar alguma coisa. É só impressão. O que a gente faz como palestrante? A gente aviva nas pessoas aquilo que as pessoas já sabem, que já estudam nas obras de Kardec. E podem ter certeza, maior ou menor o Centro Espírita, todo lugar que a gente vai, a gente aprende alguma coisa. Olha, hoje nós mal entramos aqui, conversando com o senhor Valdir, aqui conversando então sobre música e tal, ele já vai nos enviar, né, uma música de autoria dele, espírita. Vocês veem como é que uma coisa puxa a outra? Então, todo local, a maneira como a gente... A importância do Centro Espírita, gente, a maneira como nós somos acolhidos na Casa Espírita. Toda a Casa Espírita que nós vamos, maior, menor, simples, mais incrementado, enfim, a maneira que a gente sente como se estivesse na nossa casa. Não é assim? Então, gente, por quê? Porque existe, graças a Deus, no movimento espírita, união e unificação. Existem divergências? Existem dificuldades? Existem também, porque somos seres humanos. Mas a doutrina espírita, embasada nas obras de Kardec, nós vamos deixando de lado essas bobagens, esses melindres, esses sentimentos, que o fulano me olhou de um jeito, que o ciclano me tratou do outro. Coitado, de repente ele está cheio de problema e nem percebeu o que fez, e você fica ali sofrendo. O sofrimento é seu, né? Então, gente, nós temos que ficar muito atentos a isso aqui. E o Centro Espírita, então, nos proporciona isso. E o Centro Espírita, gente, então Kardec, não perdendo o fio da meada aqui, Kardec saía de 2, 3 vezes por ano, ele saía em viagem visitando as casas espíritas, não vigiando, visitando. E visitando, trocando informações. Onde é ele, o papel?